defensorias públicas no sistema de garantias, conforme as resoluções que nós já vimos do CONAMBA, é correto afirmar que elas integram ao lado de 3 pontinhos. Ministério Público, serviços e programas de políticas públicas e dos serviços de proteção social especial, o eixo estratégico de controle da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Vocês lembram quando a gente estava falando dos sistemas, quais são os eixos estratégicos? Vocês lembram quantos são os eixos? São 3 eixos. O primeiro é de promoção. O segundo é de controle. E o terceiro é de defesa. Vocês lembram quem participa de cada um desses eixos? Não se avexem. Eixo de promoção, basicamente, são aqueles que executam as políticas públicas, ou seja, a oferta de direitos, e aqueles que realizam a proteção social. Controle, os conselhos de direitos, e aqui tanto o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, quanto de saúde, educação, assistência social, por aí vai. Controladorias, TCU. E no eixo da defesa vai todo o resto. Então vai Defensoria, MP, Judiciário, Polícia, Conselho Tutelar, AGU, OAB e por aí vai. Lembra mais ou menos? Bom, então baseado nessas informações, do lado de quem a Defensoria aparece? Do Ministério Público, dos Serviços e Programas de Políticas Públicas e dos Serviços de Proteção Social Especial, o eixo estratégico de controle e efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Esse você já corta desde logo, porque não existe esse eixo estratégico. Ah, desculpa, é controle. Esse existe. O eixo de controle existe. Mas e a Defensoria? Faz parte do eixo de controle junto com esses outros que eu mencionei para vocês? Não, né? Eixo de defesa e essa turma também. Né? Faz parte de outros lugares. B. A advocacia pública e privada, o eixo estratégico da prevenção da violação dos direitos humanos da criança e do adolescente e do sistema de garantias. Não existe nem esse eixo de prevenção. Então isso aí você já corta fora simplesmente por conta desse erro. Tá? Nem olha o resto. C. De outros serviços de assessoramento jurídico e assistência judiciária, o eixo estratégico de defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente. E aí? D. Órgãos da magistratura e público ministeriais, o eixo estratégico judicial do sistema de garantias. Nem existe esse eixo. Dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos, nos eixos estratégicos de promoção e de proteção dos direitos. Bom, primeiro que você não participa de 2 eixos ao mesmo tempo. Segundo que não tem o eixo de proteção. Terceiro que a Defensoria e o Conselho Tutelar não participam junto com o Conselho de Direitos. Então tem um monte de coisa errada. Então, de fato, o que sobrou é a C. Na C nós temos que a Defensoria participa junto com outros serviços de assessoramento jurídico e assistência judiciária, o eixo estratégico de defesa. E por último nós temos aqui, que a gente vai ver hoje, esse ficou pequenininho. Bom, sobre os princípios... Não, os princípios não vai ver, que a gente vai ver depois. Vamos entrar já na aula mesmo de hoje. Depois a gente vê se der em outro momento. Gente, foi difícil? Não foi fácil. Não foi fácil. Mas é bom assim você explicar, porque aí a gente vai para exclusão. Mesmo que vai olhando lá, não faz nada. Não vi essa parte. Vocês viram que cai que a gente está dando aqui? Né? E cai da forma como a gente viu. Né? Então cai o CAPS,
cai a resolução do CONANDA, cai o sistema de garantias, cai essas coisas. Então, se vocês sabem essas aulas que foi passadas aí para vocês, boa parte a gente já viu. Porque quando a gente fala de infância, a gente tem que lembrar, não é matéria de ECA, é matéria de infância. Então, nós temos várias leis diferentes nos nossos editais de defensoria. Alguns editais, infelizmente, só cobram o ECA ainda, mas muitos outros, que são esses que a gente está focando nossos esforços, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e alguns outros por aí, é esse edital nessa forma como é montada. Então, se vocês sabem muito bem essas resoluções dos CAPs, a lei antimanicomial, a resolução do sistema de garantias e mais algumas outras, vocês já sabem metade, por exemplo, do edital. O ECA é só mais uma das leis. É uma lei importante? Bastante. Só que com um edital tão extenso, é difícil que você cobre mais do que 2 questões só sobre o ECA. Porque se você cobra mais do que 2 questões só sobre o ECA, você acaba deixando de cobrar todo o resto. Né? Então, para que vocês consigam ter boas notas nessa matéria, é muito importante que conheçam bastante essas questões que a gente trouxe agora. O ECA, as outras questões que a gente vai ver daqui para frente também são importantes, mas esse ponto aqui é crucial para vocês. Bom, gente, então a gente vai começar hoje a falar sobre um dos direitos mais importantes que a gente tem aqui no Estatuto, não só no Estatuto, mas também na Constituição, na Convenção dos Direitos da Criança e outras legislações internacionais, que é o direito à convivência familiar. No meu ponto de vista, tem 2 direitos da criança e do adolescente que são os mais importantes. Um que é justamente o direito à convivência familiar e o outro que é o direito à liberdade. Quando a gente fala de infância e juventude, principalmente na segunda fase, que são 2 questões que caem, nós estamos falando normalmente de provas que vão pegar um conteúdo civil e um conteúdo infracional. Que normalmente esses são os centros de atuação do dia a dia do defensor. Basicamente nós temos 3 atuações, que são infracional, a parte de acolhimentos e adoção e a parte de saúde, creche, a parte fazendária. Só que como essa última matéria, ela não é tão bacana de você perguntar coisas, porque redunda muito em processo civil e algumas outras matérias não tão próprias da infância civil, costuma se perguntar muito sobre a parte infracional e sobre essa parte de acolhimentos. Então, quando vocês forem estudar a parte infracional, lembre-se que o direito-chave é o direito à liberdade, e quando estudarem a parte de civil, né, mais propriamente civil de infância, a parte que mais tem que chamar a atenção de vocês é da convivência familiar. Inclusive, se vocês estão acompanhando o ECA, vocês viram que a gente trouxe aqui vários direitos já no Estatuto e a gente pulou justamente aqueles artigos que falam sobre guarda, tutela, adoção, porque parece mais interessante quando a gente trata o assunto, primeiro a gente abordar toda essa situação que fala sobre como a política do Estado se apresenta para crianças e adolescentes, antes disso um momento histórico, mas como a política se apresenta, quais são os órgãos que fazem parte, quais são os princípios que a gente tem que observar e como tudo isso funciona. Uma vez que tudo isso funciona, funciona para quê? Funciona para garantir o máximo possível a manutenção dos direitos das crianças e dos adolescentes, ou no caso da sua violação, que eles sejam o mais rápido possível restaurados. E como que isso é possível? Nos casos em que se faz necessário, a partir de medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas estão definidas aqui no Estatuto, no artigo 101 do ECA. Deixa eu pegar aqui para vocês. Muito bem. Então, o artigo 101 do ECA ele diz o seguinte: verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. O artigo 98 é aquele que fala que a criança e o adolescente eles têm que estar livres de situação de violação de direitos que podem ser causadas tanto pelo Estado, quanto pela família, quanto por ele próprio. E aí lembra que a gente trouxe, acho que foi na primeira
ou na segunda aula, provavelmente na segunda, a gente trouxe essas 3 situações em que o adolescente, a criança, pode se colocar em violação de direitos. Que, na situação em que o Estado coloca em violação de direitos, cabe a gente exigir do judiciário o cumprimento de determinadas situações, como, por exemplo, na não oferta regular de educação, saúde, habitação e por aí vai. E aí foi aquilo que a gente tratou naquela aula que a gente falou sobre creche, sobre escola e por aí vai. Nós temos a segunda possibilidade, que é quando a família coloca a criança numa situação de violação de direitos, que é o que a gente vai começar a ver mais agora. E a terceira, que é quando fala que a própria criança, o próprio adolescente se coloca em situação de violação de direitos, que eles costumam relacionar com as medidas socioeducativas. Então, já que o adolescente se envolveu numa situação onde ele mesmo se vulnerabilizou, ele tem que ter ali a resposta. Então, muito bem, se o Estado viola os direitos do adolescente, no mais das vezes, nós vamos entrar judicialmente. Quando a família viola aqueles direitos que lhes são inerentes por conta do exercício do poder familiar, que são aqueles deveres de guarda, que você vê lá no artigo 22, 23, 24 do ECA, aí esses pais eles vão ser responsabilizados naquilo que eles não foram corretos, naquilo que eles não foram diligentes em realizar. Alguma medida protetiva vai ser aplicada para a criança, e essa medida protetiva ela pode ou não implicar no rompimento da convivência familiar. Então a convivência familiar é um direito que é previsto condicionalmente, né? É praticamente um dos direitos mais importantes que nós temos, justamente por conta do princípio da matricialidade, em que a criança, ela, para poder se desenvolver o máximo possível, ela tem que ter um núcleo familiar que dê possibilidades para que ela faça isso. Né? Então as intervenções elas não têm que ter como foco único e exclusivo salvar a criança, mas restaurar aquele núcleo familiar para que ele possa ter condições de dar um crescimento, né? Uma oportunidade sadia para que essa criança possa se desenvolver. Então sempre que possível a gente tem que tentar, se for para dar uma medida protetiva para a criança, se for para sancionar os pais, sempre que possível preservando-se os vínculos familiares. Lembrando até que uma das linhas de atuação da proteção é a proteção social, que preza pela manutenção dos vínculos. Não faz sentido o próprio Estado, percebendo qualquer coisa que a família tenha feito de irregular, já sair separando a criança da família. Tudo que você tem que fazer é jogar todos os esforços possíveis para tirar a situação de violação de direitos, preservando seus vínculos familiares e comunitários. Então o artigo 101, ele fala que compete à autoridade competente determinar as seguintes medidas. Quem é a autoridade competente? Pode ser tanto o conselho tutelar quanto o juiz. Então por isso que ele não coloca nem autoridade judiciária nem conselho tutelar, porque pode ser qualquer um dos dois. Lembra quando a gente estava vendo sobre o conselho tutelar, que é uma das atribuições a aplicação de medidas protetivas? Então, o judiciário também pode aplicá-las, até porque, segundo alguns dizem, quem pode o menos, quem pode o mais também pode o menos. Então, como o juiz ele tem que intervir, ele tem que se manifestar quando aparece alguma demanda perante a si, tanto nos casos de ato infracional quanto nos casos cíveis, também pode aplicar uma medida protetiva se for o caso. Então, a primeira medida protetiva que a gente tem, é o artigo 101, inciso 1, é o encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Alguém já viu isso daí? Nunca viram? Tá. Os conselheiros tutelares gostam muito de usar esse tipo de medida protetiva. Muitas vezes usam de forma irregular e ilegal. Esse termo de responsabilidade é o seguinte: ele não é guarda, ele não é tutela, ele não é adoção. Ele não muda a situação da família, portanto não se trata de uma questão de colocação em família substituta. Colocação em família substituta são guarda, tutela e adoção. Então, quando eu simplesmente dou um termo de responsabilidade e encaminho a criança a alguém, é porque eu não estou mexendo nessa estrutura, mas eu estou resguardando os direitos da criança ou adolescente de alguma forma, ainda que respeite isso. Quando que a gente tem essas possibilidades? Normalmente numa situação em que os pais são separados,
o pai ou a mãe viola os direitos dessa criança, maus tratos, abuso sexual, ou não faz a matrícula da criança, alguma coisa do tipo. Você, conselheiro tutelar, verificando aquela situação, tira a criança daquele pai faltoso e entrega para o outro pai mediante termo de responsabilidade. Os dois são detentores do poder familiar, os dois, em tese, podem exercer aqueles poderes inerentes à guarda. Então, eu estou tirando de alguém que tem guarda para colocar sobre a guarda de uma outra pessoa. E esse termo de responsabilidade ele é absolutamente precário. Ele deve servir para aquele ato específico. Para quê? Para você tirar do pai faltoso e colocar no outro, para que esse outro possa, o mais rápido possível, procurar a defensoria, ou o advogado, se for o caso, para regularizar a situação. Então, entrar com uma ação de regularização de guarda, ou de modificação de guarda, né? Para que aquela situação de violação de direitos que acontece de fato possa se resolver, então você tenha um termo jurídico que possa te dar garantia de que aquilo vai ser mais permanente. Então é extremamente precária essa medida protetiva, só para você tirar naquele momento e você possibilitar que uma medida jurídica possa ser tomada. Acontece também de o Conselho Tutelar dar esse termo para alguma pessoa que não tenha o exercício do poder familiar, mas também para que ele tome uma medida urgente judicial para regularizar a situação. Então vamos imaginar que só tem um dos pais, porque o outro faleceu ou está preso. Ou vamos imaginar que os dois pais são violadores de direitos. Mas o Conselho Tutelar percebe que não é caso de fazer acolhimento. Porque afinal das contas, essa criança tem um tio, tem uma avó, tem outros membros da família. Não tem por que tirar essa criança do convívio familiar. Tem por que afastar desses dois, mas não necessariamente tirar do convívio familiar. Então o Conselho Tutelar também, mediante esse termo de responsabilidade, pode tirar essa criança provisoriamente desses pais, dar um termo e encaminhar para um tio, para um avô, algum familiar, solicitando que ele compareça o mais rápido possível à defensoria para entrar com uma ação de guarda, uma ação de tutela e por aí vai. Então esse termo de responsabilidade ele não tem prazo. Por quê? Porque ele não está te dando guarda por determinado tempo. Ele é totalmente precário. Você, na verdade, ele é simplesmente um documento para que, se eventualmente você for parado pela polícia, você possa dizer, olha, eu estou resguardado porque eu recebi essas crianças do Conselho Tutelar e eu vou entrar com ação de guarda. Ou você vai ter que fazer vai ter que dar entrada urgentemente num hospital, né, a criança precisa de cuidados médicos. Então esse termo te permite fazer essas atividades urgentes, de urgência. Agora, alguns conselheiros encaram esse termo como se fosse praticamente uma guarda. Tem alguns até que chamam como se fosse termo de guarda e responsabilidade. Isso não existe. Então dá o termo de responsabilidade para a pessoa, sei lá, para uma vizinha, para um tio, e a pessoa nunca mais procura a defensoria, não procura mais ninguém, porque acha que está resguardado com aquele documento. Esse documento, como eu falei, é extremamente precário. Se eventualmente precisar fazer algum tipo de matrícula em escola, ir num posto de saúde, ou for parado pela polícia, e aquele profissional verificar que já passou um tempo que a pessoa está com esse documento, ele pode muito bem recusar, porque isso não é um termo que te dá responsabilidade nos termos jurídicos dessa criança. Né? É dever do conselheiro saber que é algo extremamente precário, só para essas atividades extremamente urgentes, para possibilitar o mais rápido possível que você realize aquelas ações que você tem que realizar. Professor, pode falar. Ação de guarda, que a pessoa que me procurou tem um termo desse. E eu não tinha associado. Então. Agora eu estou lembrando do termo. E quanto tempo que ela ficou com esse termo de responsabilidade antes de dar a entrada na ação de guarda? Acho que ficou uns 6 meses. É muito? Então, isso daí é coisa para você ficar um dia. Um dia. Um dia, 2 dias no máximo. É um termo que é exatamente para você. Imagina! E o pai alcoólatra. Então, no dia seguinte, a pessoa tem que ir na defensoria para regularizar a situação. Porque senão essa pessoa. Vamos pela lógica mais civilista, tá? Porque tem um embate de civilistas e infância e juventude a respeito de questão de capacidade, porque de um lado fala sobre capacidade, incapacidade absoluta, incapacidade relativa aos 16 anos, mas o pessoal da infância e juventude vai falar, não, todo mundo é sujeito de direitos, todo mundo tem direito de ser ouvido, de participar dos atos, por aí vai. Mas ficando só nos civilistas, né?
Uma pessoa que não tem nem 16 anos não tem responsabilidade para nada. Por que ele está com você? Quem é você dele? Você não é ninguém. Ela é irmã dele, no caso. Não importa. Você não é responsável legal. Então, juridicamente falando, você não tem nenhum poder sobre ela daqueles referentes ao poder familiar, daqueles poderes de guarda. Então, você precisa tentar suprir isso o mais rápido possível, sob pena de ela não ter representação, e ela não tendo representação, você está sendo faltosa, e por conta disso a criança corre risco de ser acolhida. Porque lá no acolhimento ela vai ter um responsável legal, que é o diretor da ONG. Então, esse termo, ele é extremamente precário, como eu falei, ele é simplesmente para te resguardar durante o período que você está fazendo o requerimento, para você não ser interrompido nesse momento. Porque, por exemplo, vamos supor que você está com uma criança para usar a defensoria e você fala, eu estou entrando com ação de guarda. Primeira coisa que o defensor vai perguntar é, por que essa criança está com você? Ah, porque ela é da minha prima. Assim, olha, eu não vou poder entrar com uma ação de guarda para você, porque a primeira coisa que o juiz vai perguntar é, por que está aí? É adoção irregular? É burla ao cadastro? O que está acontecendo? Aí você vem e fala, não, mas a criança está comigo há 7 anos, coisa e tal. Outra situação, entendeu? Porque aí você pode falar de estabelecimento de vínculos, coisa e tal. Mas, em regra, essa medida protetiva aqui, ela é extremamente precária, só serve para você realizar aquele ato e tchau. É para isso que serve. Professor, essa medida protetiva tem a defesa contraditória em relação à pessoa que vai perder a posse da... Não, mas você pode questionar judicialmente. Você poderia talvez dizer que o contraditório seria diferido. Né? Não sei se vocês lembram, se vocês viram, quando a gente estuda direito administrativo, aquelas medidas de urgência, elas podem ser tomadas independentemente de contraditório prévio. Você pode permitir que o contraditório seja diferido posteriormente. Né? Então você vai adotar essa medida de urgência, que é simplesmente tirar do pai, botar para a mãe, ou tirar dos pais, botar para o tio, e depois você contesta judicialmente. Qual que é o lance disso? Se isso é extremamente precário e você vai entrar com ação de guarda daqui a 1, 2 dias, ou pelo menos você está com o papel da defensoria, entendeu? Às vezes você está com o papel da defensoria que você vai entrar com uma ação de guarda daqui a 1 mês. Bom, você soma esse papel que você vai entrar com a ação com esse tema de responsabilidade, tá bom. Você não está mostrando que você parou no tempo. Você andou, entendeu? Você fez o seu trabalho. Então isso ainda poderia ser utilizado. Como não tem prazo, também não posso te dizer qual é o prazo mínimo nem o prazo máximo. Mas é algo precário. Você não pode virar e falar, isso aqui me dá permissão para fazer o que eu quiser. Parece que é muito mais efetivo essa medida quando é uma coisa muito emergencial do que você entrar na justiça, né? Sim. Você vai ter que entrar com justiça. De qualquer jeito você vai ter que entrar na justiça, entendeu? É algo extremamente emergencial. Porque se não for o... Então, por exemplo, vamos imaginar que o Conselho Tutelar viu uma situação de violação de direitos absurda. Absurda. Vamos imaginar que o pai prende a filha, estupra ela, tá toda machucada, você precisa dar um jeito nisso. Só que ela tem avô. E o avô não tinha nada a ver com isso, eu não sabia disso, mora em outra cidade, entendeu? E descobriram que esse avô existe. Pode muito bem tirar logo desse pai, inclusive com concurso policial se for o caso, e entregar para que esse avô entre com uma ação logo em seguida para regularizar a situação. Aí é só procurar o Conselho Tutelar do município. Acho que a delegacia informa no caso. Também. Direciona. Exatamente. Muito bem. Segunda medida protetiva: orientação, apoio e acompanhamento temporário. Isso é algo que o próprio conselheiro pode fazer. Então, o conselheiro ele pode ser procurado tanto pelos familiares quanto pela própria criança, pelo adolescente, ou ele ir atrás. Então, diante de situações que eventualmente aconteçam, compete ao conselheiro orientar, indicar, fazer o trabalho de rede, procurar o defensor, ver qual é a melhor medida possível. Então é algo que pode ser feito, inclusive o Conselho Tutelar ele abre um procedimento administrativo deles, onde vai ser feito o acompanhamento, eles podem fazer visitas periódicas na casa da pessoa para ver como é que estão. Isso é algo bem comum. A terceira medida é matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Que interessante, né? Aqui fala sobre ensino fundamental, não fala sobre ensino infantil.
Isso aqui me parece que é mais um conflito em relação à legislação que tinha quando esse dispositivo veio à luz do que realmente o que reflete o que ele hoje em dia representa. Mas o ensino fundamental hoje não é infantil? Não. O ensino fundamental é aquele que abrange dos 6 anos, começa aos 6 anos, né, que seria a primeira série, e vai até o final do colegial. Desculpa, vai até o 9º ano, né? O 9º ano hoje. Até o 9º ano. Depois vem o ensino médio. O ensino infantil, ele pega tanto a creche quanto a escolinha, quanto as EMEIs. Então, a Constituição, até pouco tempo atrás, dizia que o ensino fundamental, ele era obrigatório. E o ensino infantil, ele seria progressivamente obrigatório. Mas se vocês forem ver, pega as anotações da nossa aula que a gente falou sobre educação, ou assiste a aula de novo, existe uma emenda constitucional que tratou sobre esse assunto, dando um prazo de 10 anos para que o ensino infantil fosse implementado e fosse dado caráter obrigatório. E isso, salvo engano, venceu em 2016. Então, me parece que ainda que esse dispositivo diga que a medida protetiva ela seja de ensino fundamental, hoje ela também poderia alcançar o ensino infantil. Até porque esse rol, ele não é um rol taxativo, ele é um rol que é exemplificativo. São coisas que você pode fazer para melhorar a situação dessa criança e desse adolescente. Se você ficasse fixado tão apenas no que tem aqui, você não conseguiria dar toda a atenção possível. Veja que eu não estou recaindo no discurso menorista que com esse mesmo argumento justificava a aplicação de medidas restritivas de direito. Né? No menorismo você falava que você poderia aplicar medidas socioeducativas independentemente do que o adolescente teria feito, porque seria um bem para ele. E que ele não precisaria estar fixo às leis por conta disso. Mesmo se ele não tivesse cometido o crime, ele poderia ficar não sei quanto tempo no reformatório. Aqui são medidas que são protetivas e não implicam em nenhuma violação de direitos. A gente vai ver que só existem 2 medidas que implicam em restrição de direitos, justamente da convivência familiar. Por isso a gente vai falar sobre elas depois. Então a matrícula e frequência obrigatória. Saibam que a lei fala só em fundamental, mas não parece uma interpretação adequada restringir tão apenas o fundamental. Quarta, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio à promoção da família, da criança e do adolescente. Nesse aspecto você pode falar tanto dos serviços que a própria proteção social oferta, né, como o PAF e o PAEF, que o CRAS e o CREAS apresentam, são aqueles serviços que a resolução 109 do CNAS tipifica como sendo serviços socioassistenciais, a gente viu isso também em aulas anteriores, quanto em eventuais ONGs que existam e que tratem sobre o assunto. Então, na cidade onde eu trabalho, em Santo André, a gente tem uma ONG específica para conflitos familiares, a gente tem uma outra ONG específica que trata sobre conflitos familiares focados em maus tratos à infância e juventude, tanto sexuais quanto físicos. Então, existem algumas ONGs que tratam sobre esse assunto. Podem, então, ser encaminhadas as famílias para esses serviços. Quinto, requisição de trabalho médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Lembre-se, são medidas protetivas, não impositivas para a criança e para o adolescente. Então, quando a gente fala em requisição de atendimento médico, que pode ser tanto hospitalar quanto não hospitalar, nós não estamos falando que juiz e conselho tutelar vão obrigar a criança e adolescente a ser tratados. Ninguém pode obrigar ninguém a sofrer um procedimento de saúde. Lembra que um dos princípios da lei do SUS é a autonomia do paciente. Se você desconsidera isso, você não está dando saúde. Você está dando tortura, você está dando constrangimento ilegal. Até entra um pouco, se você for parar para pensar na questão dos testemunhos de Jeová que não querem transfusão de sangue. O cara não quer transfusão de sangue. Por que raios você vai fazer aquilo nele? É para salvar a vida dele. Ele não pode se matar se ele quiser? Por que você vai interferir nesse direito que ele tem de dispor do seu próprio corpo?
Eu até entendo que o médico ele está resguardado, ele não vai ser punido se eventualmente ele tomar essas providências, por conta do estado de necessidade. Mas seria uma ingerência muito grande na esfera de liberdade da outra pessoa. Inclusive eu tenho um colega que ele é testemunha de Jeová e ele já me contou situações em que foi feita transfusão de sangue à força e a pessoa se matou depois. Gostem ou não dessa filosofia, é uma filosofia que existe. E para essa pessoa, muito embora a transfusão de sangue tenha salvado a vida dele, impactou numa morte social. Porque a sociedade inteira que lidava com ele excluiu ele, passou a ver ele como impuro. E a partir desse ponto, ele mesmo já não se viu como uma pessoa digna e preferiu se matar do que continuar vivendo dessa forma. Pois é. Só que como o Estado ele é laico, e nesse sentido ele não pode fazer nenhuma distinção nem outra, ele tem que entender que tem pessoas que têm religiões como essas. E mesmo que não sejam religiões, podem ser outras crenças, enfim, como o nome que você quiser dar, e não é você, Estado, que vai julgar e vai dizer o que aquela pessoa vai ser ou não vai ser. Então, em respeito às crenças que cada um pode ter, você sempre vai ter que dar a oportunidade de tratamento que a pessoa tem o direito, mas você não pode forçar obrigatoriamente a pessoa a ter aquele tratamento de saúde. É o que a gente estava falando quando a gente estava falando sobre a internação. A internação involuntária, você não vai perguntar para o cara desmaiado se ele quer ou não quer a transfusão de sangue. Assim como você não vai perguntar para o cara desmaiado se ele quer ou não quer ser internado. Porque você não tem como perguntar para ele. E na primeira medida que você vai tomar é essa, de atenção à saúde dele. Mas sempre que possível perguntar, você tem que levar em conta a autonomia do paciente. Então você vê um adolescente que está no mundo das drogas, né, como costumam dizer. Está ali perdido na Cracolândia, como costumam dizer. E a mãe está desesperada pedindo auxílio. Você não pode determinar a internação compulsória dessa pessoa, por mais boa vontade que você tenha. O que você pode fazer é tentar sensibilizar esse adolescente, oportunizar esse tratamento, requisitar sim do poder público, para que o poder público forneça tudo aquilo que precisa ser fornecido, e sensibilizar o adolescente para que ele participe daquilo. Se ele não quiser participar, você tem que respeitar a situação dele como sujeito de direitos. E mais ainda quando a gente está falando de adultos, né? Então, requisitar serviços médicos, requisitar contra o poder público, nunca em desfavor daquele que seria o beneficiário do serviço de saúde. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxômanos. Basicamente, a gente pode traduzir aqui encaminhamento para CAPS. O CAPS-AD seria uma boa possibilidade. Algumas outras ONGs, Alcoólicos Anônimos, né, eventualmente que participem, que possam também ajudar nisso daí. Muito bem. Aí eu fiz essa listinha aqui para vocês, que até então não expliquei o que era, para dizer o que é... Mas tá ruim essas canetas, hein? Para dizer o que é a competência de cada autoridade. Porque aí o artigo 101 fala genericamente, né? As autoridades podem. Desse lado, eu vou colocar o que é a competência do Conselho Tutelar. E desse lado, o que é a competência do Judiciário. Então, até agora eu falei o que o Conselho Tutelar pode, tudo que o Conselho Tutelar pode, o Judiciário também pode, por enquanto está tudo igual. A gente vai começar a mexer a partir de agora. Tem uma caneta azul melhor aí? Beleza. Muito obrigado. Muito bem. O inciso 7º, ele fala sobre o acolhimento institucional. Quando a gente fala de acolhimento institucional, lembre de usar essa palavra. Não usem abrigo, não usem orfanato, nada dessas coisas parecidas. Orfanato é algo anterior ao ECA, né? Código de Menores e por aí vai. Abrigo é uma terminologia que veio com o ECA. Na verdade, com o surgimento do ECA, esse termo ele veio, né, em 1990, mas com o advento da Lei de Convivência Familiar em 2009, que mudou bastantes coisas, como a gente vai ver, esse termo foi substituído por acolhimento institucional. Então, a partir de 2009, a gente não usa também mais o termo abrigo, a gente passa a usar o termo acolhimento institucional, por ser mais técnico, né? Não vamos ficar repetindo algo que já foi tirado aí da lei. E quando eu falar em acolhimento institucional com vocês, eu vou usar o termo SAICA. Eu falei para vocês que
pessoal da Infância e Juventude gosta bastante de sopa de letrinhas, o SAICA é uma delas, significa Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Tá? Então, SAICA. Esse é o 7. Se vocês forem ver lá nas atribuições dos conselheiros tutelares, vocês vão ver que está escrito ali, artigo 134, por aí, que é competência do conselho tutelar aplicar todas as medidas do inciso 1 ao inciso 7. Só que não é bem assim. O serviço de acolhimento institucional, ele é um serviço que ele dá uma daquelas proteções que a gente tinha visto de abrigo, né? Por quê? Porque você tem uma violação de direitos tão grande dentro daquele núcleo familiar que você não pode deixar essa criança nem mais um minuto com aquela família, tanto aquele núcleo familiar mais próximo quanto com os mais afastados, e você precisa colocá-lo num lugar que seja longe deles, para que posteriormente, trabalhando direitinho, né, os serviços e também os familiares, perceba-se se é possível retornar essa criança ou não para sua família de origem. Então a gente percebe que quando a gente fala de SAICA, a gente já está falando da primeira medida protetiva que tem violação à convivência familiar. Porque com isso, você está sim olhando pelos direitos da criança e do adolescente, só que esse direito à convivência você vai acabar ferindo. Há uma ponderação de valores aí. Nós temos, de um lado, o direito à convivência familiar. E do lado, todos os outros que a gente está analisando. Direito à vida, integridade física, saúde, por aí vai. No momento em que se percebe que há mais prejuízos se você preservar o poder a convivência familiar em detrimento de todos os outros, percebe-se que vale a pena violar um pouquinho a convivência familiar e zelar por todos os outros direitos. Sempre que você perceber que ainda assim é preferível deixar essa criança na família, você vai usar todos os meios que não violem a convivência familiar. Agora, quando isso se transformar em insustentável, aí o acolhimento familiar é permitido. Tá? Em regra, o acolhimento institucional ele é prerrogativa do juiz. Ou seja, em regra, é reserva de jurisdição a aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional pelo Poder Judiciário. Eu já vou incluir a próxima, que essa não tem nem negociação, essa aqui é só do juiz mesmo. Tá certo. Serviço de acolhimento familiar. Esse não tem nem o que falar aqui. Então, em regra, é só o judiciário que pode determinar. Como funciona esse procedimento? Como eu falei para vocês na primeira aula, o ECA ele é uma das melhores leis, melhor reformulando, ela é uma das primeiras leis que trouxe a doutrina da proteção integral ao mundo. Não tenho certeza se ela é a primeira do mundo, mas eu tenho certeza para dizer para vocês que ela é a primeira da América Latina a trazer a doutrina da proteção integral. Então, como todas as primeiras leis que quebram paradigmas anteriores, ela vem recheada de alguns erros. Então, muito se fala que o ECA é uma lei garantista, maravilhosa, coisa e tal, mas ela não é bem assim. Ela vem com vários preconceitos e déficits das legislações anteriores que ainda não passaram por alguns crivos mais bem elaborados. Um deles é a questão da aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional. Porque enquanto a gente estava falando dessas que estão em vermelho, tanto faz como você vai aplicar. Todas elas são em benefício da criança, sem nenhuma forma de violação de direitos. É o que ela tinha me perguntado agora há pouco, se tem contraditório. O contraditório seria dispensável, a princípio, ainda que você pudesse discutir isso no judiciário. Porque nada disso está violando direitos dos outros. Agora aqui você viola. Você viola tanto o direito da criança em permanecer com a sua família, quanto o direito da família em permanecer com a criança. Então, para a aplicação dessa medida, nós precisaríamos de um procedimento em contraditório.
para que todas as garantias fossem possíveis e dadas, tanto à família mais próxima quanto os mais afastados, para que eles provassem as razões pelas quais aquelas alegações que estão sendo feitas pelo Conselho Tutelar, ou seja, que órgão que está fazendo essas acusações, são falsas. Só que o ECA não faz isso. O ECA traz só algumas poucas determinações, deixando um grande vácuo legislativo de como esse processo, como esse procedimento ele tem que ocorrer. Então a gente vai falar melhor sobre como isso tem que acontecer depois do intervalo. Tá bom? Então, beleza.